até alguns anos atrás, praticamente não tínhamos pacientes nos consultórios com crianças com pressão alta ou com o quadro de obesidade. Nos últimos anos a gente viu que esse número aumentou muito e isso está diretamente relacionado ao aumento da incidência de crianças obesas. E o fator principal é realmente o hábito alimentar que está levando a isso. Com a obesidade, a hipertensão também começou a aparecer nas crianças cada vez mais cedo. Hoje nós podemos estimar que perto aí de 30% das crianças na idade escolar tenham sobrepeso ou algum grau de obesidade e perto de 15% dessas crianças já desde cedo têm o nível de pressão arterial um pouco acima do esperado para aquela idade. Nós podemos dizer que as frituras, fast food, mas os hábitos de casa também, os pais têm muito tempo, aquela coisa de fica ali no computador que a mamãe tem que descansar, isso tudo contribui? Sem dúvida nenhuma. Hoje, a alimentação da criança é reflexo da alimentação do adulto. Praticamente impossível para uma família diferenciar isso diante das circunstâncias em que hoje as pessoas vivem. Um fato muito preocupante nesse tipo de alimentação é cada vez mais a introdução mais precoce de alimentos nas crianças. O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses seria um dos grandes colaboradores para evitar isso. Infelizmente hoje nem 10% das mães conseguem chegar até o 6º mês com alimentação exclusiva no seio materno. O uso de fórmulas, o uso de alimentos industrializados que têm um alto teor de sódio, ou seja, de sal. Esses alimentos industrializados de alguma forma já começam a ter um efeito sobre a saúde da criança desde cedo. Nós estamos falando, Mônica, de crianças que nascem com coração normal, sem defeito, e que o meio passa a interferir nisso. Diferente, às vezes, no nosso cenário, que cuidamos de crianças que têm defeitos cardíacos mesmo, que são doenças mais graves. Então, essa preocupa porque é algo que talvez a gente tenha condição de corrigir para evitar, mas reconheço que corrigir alimentação e estilo de vida vai muito além da conversa do médico com o paciente e do remédio. Vai realmente dentro do cenário como nós estamos vivendo hoje. Como que a nossa sociedade está encarando isso e como ela cria as suas crianças. Cada vez mais a alimentação ela está relativamente ruim nesse aspecto. Ela é rica em gorduras saturadas, ela é rica em sódio, porque são alimentos mais rápidos, mais fáceis, e aí vem o ponto que eu acho mais importante, baratos, versus os outros tipos de alimento. Quanto custa um prato de alimento saudável e quanto custa um sanduíche, por exemplo? É muito difícil para uma família que tem um orçamento pequeno, ela conseguir isso. Nesse aspecto, eu acho que às vezes a gente é muito cruel com as crianças quando a gente está diante de uma criança obesa e pede para ela não comer doce, não coma o sanduíche, se o que existe de oferta é isso. De hábito, de cultura do familiar. Hábito e cultura, porque o pai dá o exemplo, a mãe dá o exemplo, a babá dá o exemplo. Isso é uma coisa que não tem como ser restrita à criança. É papel nosso como pai, como mãe, dar esse exemplo. E às vezes reconheça a dificuldade que esses pais têm. Do ponto de vista econômico, acho que talvez já esteja na hora realmente do país refletir sobre isso. Porque se você comparar o preço de um pacote de bolacha com uma dúzia de banana, faça esse teste e você vai ver a dificuldade que é. Como eu posso oferecer alimento saudável se ele custa 3 a 4 vezes mais? Se a gente simplesmente invertesse isso, eu já acho que a gente já ia ter uma grande mudança econômica. Claro que a força de vontade é importante, a gente ter as crianças hoje com atividades físicas diárias. Agora, tempo integral nas escolas talvez seja uma saída, que existem já projetos no nosso país para que consiga isso. A cantina observada. Cantina, por exemplo, alimentação ou a merenda que é oferecida dentro das escolas. Isso não é uma coisa fácil de ser resolvida do ponto de vista de saúde pública. Até porque, doutor Jorge, não se vê isso como um problema. Tá todo mundo se escondendo. Tá todo mundo escondendo esse fato. Eu lhe pergunto, essas crianças obesas fatalmente serão adultos obesos, doentes,
com gasto, com mortes prematuras? Eu acho que a gente vai saber disso daqui 30, 40 anos, de fato. Embora a maior parte dos estudos tem uma tendência a mostrar que os pacientes que são mais obesos na vida adulta foram obesos na infância. Porém, essa mudança de hoje, a gente hoje pode dizer, a nossa intuição diz que ela só vai para um lugar pior. Porém, é muito difícil você convencer alguém a mudar um estilo de vida sabendo que a doença vai acontecer daqui 20, 30 anos. Essa doença, a aterosclerose que nós estamos falando, que é do envelhecimento precoce das artérias, que decorre da obesidade, da hipertensão, ela não é uma doença que dói, não é uma doença que limita, é uma doença que ela fica muito longe. Então, tanto a criança, quanto a própria classe médica, quanto até os pais, eles aceitam isso de uma forma mais tranquila. Claro que eu não estou comentando aqui que podemos fazer também o inverso. Existem crianças que têm um canal familiar de obesidade, por exemplo, que tem, mas estão saudáveis também. Então nós não podemos também fazer colocar essas crianças como vilãs e ser cruel com essas crianças. Porque nós temos que ter saúde. O senhor tem hoje paciente, criança, doente? Temos crianças hoje que têm obesidade com hipertensão e que às vezes, se não fizermos um tratamento agressivo do quadro de obesidade para tentar controlar a pressão, são crianças que às vezes com 13, 14 anos estão tomando remédio para pressão. E pode agravar isso? Quanto mais precoce a gente tiver essa hipertensão, entenda, a pressão alta em si, o que ela faz? Ela vai lesando a artéria, tanto do coração, quanto do cérebro, quanto as outras artérias. Se essa pressão está alta desde os 13 anos, isso não se controla, imagine como vai ser aos 40. Um adulto, por exemplo, começa a ter pressão alta. É claro que a pressão alta é algo que talvez a gente nunca vai fugir dela em algum momento da nossa vida. A ideia é que essa pressão alta fique alta depois dos 60, 70 anos, quando já estamos nos despedindo dessa para uma outra melhor. E antes de me despedir, eu quero que o senhor diga para o nosso público o que fazer, como observar que seu filho está começando a dar sinais de obesidade e o que fazer a curtíssimo prazo. Curto prazo, na verdade, é real. Assim, a questão do médico, muitas vezes, temos também que entender que é claro que a orientação médica ela vai ajudar a detectar se aquilo está fora ou não de algo tolerável. Porém, o mais importante, se a gente puder dar alguma sugestão, realmente é que o seu filho tenha, logo desde os primeiros meses, que a gente possa ter oferecido a ele um aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Eu volto a insistir nisso, porque esse é um ponto fundamental para retardar ao máximo novos alimentos. A introdução dos alimentos como açúcares e gordura, que ela seja o mais tardia possível. Que na medida mais tardia que eu digo assim, que não sejam introduzidos antes dos 4, 5 anos de idade. E que tenhamos dentro do nosso cenário, dentro da nossa casa, dentro da nossa despensa, que os pais coloquem nessa despensa aquilo que de fato seja o mais saudável possível dentro do orçamento que eles têm. Não adianta nada o pai exigir que o filho não coma uma bolacha recheada se dentro da despensa ela está lá, e isso realmente é uma coisa que tem que ser vista a família como um todo. E em último aspecto seria movimento. Família movimentando, buscando atividades físicas dentro daquilo que é possível. Sei que hoje reconheço a dificuldade que é o seu filho brincar hoje embaixo do bloco com os riscos que existem, porém, se cada criança não perder o hábito de pelo menos 1 hora por dia, todos os dias da semana, exercer alguma atividade física, pode ser brincando de bola, pode ser correndo pique ou aqui, subindo escadas, tem que haver essa movimentação pelo menos 1 hora por dia. Doutor Jorge, muito obrigado, e ao Viver em Brasília ligadíssimo na sua saúde.